Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Tudo bem com você? Hoje, dia 15 de março deste ano de 2018, século 21, Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Eu sou Loureiro Júnior, comunicador, um comunicador da cidade, um comunicador livre, isso mesmo. E de vez em quando a gente aparece por aqui para bater um papo com vocês, para trocar algumas ideias. O Eduardo Nobre está assistindo a gente. Tudo bem, Eduardo? Faz tempo que eu não te vejo, hein? Você é um nobre mesmo, hein? Há um bom tempo que eu não vejo você, mas fico feliz por vê-lo agora, nesse exato momento. Aliás, saber que você está na nossa audiência, a audiência do Face. Fico muito feliz. E hoje o que me traz aqui no Face é contar a respeito de histórias edificantes. Todo dia eu vou acabar contando uma história e vou contar uma história. E as histórias, aliás, acho que a nossa vida, via de regra, ela é feita de histórias. Contamos histórias todos os dias, não é verdade? A cada minuto, a cada segundo, a gente está contando uma história. E a gente vive dessas histórias, as histórias que os nossos pais contaram, a história que os nossos avós contaram para os nossos pais, e eles nos transmitiram na oralidade. E é o que a gente faz hoje. Quando você tem um projeto de engenharia, quando você tem alguma situação na vida que você precisa avançar com esse projeto, você precisa ir lá conversar com a pessoa. Não deixa de ser uma história, você vai falar a respeito do teu projeto, a respeito das tuas coisas. Mas história é sempre história, não é verdade? E a gente conta ela desde o nascer do dia até terminar esse mesmo dia. Bom, eu tenho uma história que eu julgo de muito legal, é falar de suma importância, mas é claro, todas as histórias têm seu valor. Algumas histórias com fundo bom, né, com fundo legal, e outras não. E essa história é muito interessante. Sempre no lugar onde passavam muitas pessoas, um mendigo sentava-se na calçada e ao lado ele colocava uma placa com os dizeres: "Vejam como sou feliz". Interessante isso, né? Normalmente ninguém faz isso, mas esse mendigo tomou essa iniciativa. Vejam como sou feliz. Sou um homem próspero, e ele um mendigo, hein? Sou um homem próspero, sei que sou bonito, a pretensão, hein? Sou muito importante, tenho uma bela residência, vivo confortavelmente, sou um sucesso, sou saudável e bem-humorado. Você já pensou se os mendigos usarem essa promoção, colocarem numa plaquinha essa promoção em relação a isso? É algo incrível. Algumas pessoas passavam e ficavam intrigadas, é óbvio, você vai ler aquilo ali, um mendigo, né? Isso não é um mendigo comum. Como é que nasceu essa ideia na mente dele para ele formular o que ele formulou nessa placa, né? Vejam só, sou feliz, sou um homem próspero, sei que sou bonito, sou muito importante, tenho uma bela residência, coisa que ele não tinha. Vivo confortavelmente, sou um sucesso, sou saudável e bem-humorado. O que levou depois, se ele tem tudo isso, por que ele é um mendigo e está ali esmolando? Não é verdade? Então as pessoas passavam e ficavam intrigadas. Outros achavam doido e outros até lhe davam dinheiro. Pela criatividade, pelo jeito que o cara estava lá provocando as pessoas com aquela sua frase. Todos os dias, esse mesmo mendigo, antes de dormir, ele contava o dinheiro e notava que cada dia a quantidade de dinheiro era maior. Ele chegava de noite, contava o dinheiro, falava, mas está aumentando, todo dia aumenta um pouco, todo dia aumenta um pouco. E numa bela manhã, um importante e arrojado executivo, que já estava observando esse cara há muito tempo, aproximou-se e lhe disse: "Você, cara, é muito criativo". Você veja bem, né? Muito criativo. E, de fato, realmente o cara é muito criativo. Não gostaria de colaborar numa campanha da minha empresa? Presta atenção. O que é criatividade? De repente, do limão você fazer uma limonada. Então, a criatividade ela está dentro de cada um de nós. Basta que você saiba exercê-la da melhor maneira. Vamos lá. Claro, o cara topou, né? Vamos lá, só tenho a ganhar. Ele não tinha nada a perder. E foi com o cara. Após um caprichado banho, né? E roupas novas, ele foi levado para a empresa do cidadão lá que estava observando ele há algum tempo. Daí para frente, sua vida, a vida desse mendigo que colocou naquela plaquinha aqueles dizeres que eu falei, que ele era bonito, que ele era rico, etc, etc.
Foi uma sequência de sucessos. Há certo tempo ele tornou-se, inclusive, um dos sócios majoritários desta empresa. Inacreditável, na verdade, minha gente. Quer dizer, ele começou a mendicância com uma placa daquela e, repentinamente, fazendo toda essa publicidade, sendo convidado, ele se tornou um sucesso e acabou sendo um sócio majoritário da empresa. Mas teve uma entrevista coletiva para a imprensa e ele esclareceu como conseguiu sair da mendicância para a tão alta posição, né? A ser sócio majoritário dessa empresa. E ele contou o porquê dessa situação e o porquê ele avançou. As palavras dele foram mais ou menos essas. Bem, houve época em que eu costumava me sentar nas calçadas com uma placa ao lado que dizia: sou um homem fracassado, sou um homem maltratado pela vida. Bom, vocês já viram que são frases negativas, né? E, aliás, muitas pessoas vivem só de frases negativas. Por isso que elas não vão nem para frente nem para trás, elas não avançam na vida, né? Não consigo um mísero emprego, ele dizendo, que renda alguns trocados, mas consigo sobreviver. Isso aí é um apelo de uma pessoa fracassada. Concorda que eu estou falando para você? As coisas iam de mal a pior. Quando numa certa noite ele achou um livro, aliás, os livros, né? Os livros estão sempre nos trazendo conceituações, sempre nos trazendo histórias. E nele ele atentou para um trecho desse livro que dizia: tudo que você fala a seu respeito vai se reforçando. Por pior que esteja a sua vida, diga que tudo vai bem. Por mais que você não goste de sua aparência, afirme-se bonito. Por mais pobre que seja você, diga a si mesmo e aos outros que você é próspero. Você percebeu? Você tem que acreditar primeiro em você. Você não pode se colocar na condição de fracassado. Você tem que acreditar em você. E aquilo acabou tocando ele profundamente. E como não tinha nada a perder, ele decidiu trocar os dizeres daquela placa, né? Aquela placa negativa que ele tinha colocado, né? Então o que ele fez? A partir desse dia em que ele tomou essa iniciativa, que eu achei fundamental, porque se você não gostar de você, ninguém vai gostar de você. Se você é vendedor, se você vai sair para vender um produto, mas você não tem uma autoafirmação em relação a você, é óbvio que todos os lugares que você for, as pessoas vão se tocar, ver que você é um cara negativo. Você vai estar lá se posicionando de uma forma negativa em relação ao produto que você está vendendo ou ao serviço que você está oferecendo. Então esse livro deu um punch na vida dele, né? É o famoso insight. E o cara chegou e tocou para frente a coisa. E a partir desse dia ele começou a mudar. Porque as mudanças têm que acontecer na vida da gente, não é verdade? Todos os dias nós estamos mudando, um dia com uma ruguinha, outro dia um cabelo branco, outro dia... Então, as mudanças são perenes enquanto a gente estiver em cima dessa terra. As mudanças são perenes. A partir desse dia, tudo começou a mudar na vida dele, desse mendigo, hoje executivo. A vida me trouxe, como ele diz, a pessoa certa para tudo que eu precisava. Quer dizer, aquele publicitário que estava o observando na rua, nas suas mendicâncias. Até que chegou ao ponto que ele chegou. Ele teve apenas que entender o poder das palavras. Você sacou isso aí como é legal? O poder das palavras. Palavra tem poder. Depois que você fala, você não consegue engolir a palavra de volta. Você precisa ter muito cuidado com aquilo que fala. O patrulhamento das palavras. Você falou, ficou grafado. E não tem como voltar para trás, né? É que nem uma flecha quando é atirada. Ela já tem um propósito e aonde ela vai chegar, porque você já determinou isso mentalmente. O universo sempre vai apoiar tudo aquilo que a gente disser. E é uma realidade, tudo que a gente fala, o universo, ele conspira a favor e ele conspira contra a gente. Escrevendo o pensamento a nosso respeito, isso acabará se manifestando. São as manifestações, são os ecos do universo e os ecos da vida, em nossa vida e na nossa realidade de viver também. Enquanto a gente afirmar que tudo vai mal, né?
quando a gente falar que as coisas vão mal, que a noça aparência é horrível, que os nossos bens materiais são ínfimos, e a tendência é que as coisas fiquem piores ainda. Você percebeu? Você vai para baixo, você sempre vai para baixo. E as pessoas parece que também, quando ouvem isso, elas também têm um lance de te colocar para baixo também. Ela fala, de fato, é isso mesmo, você lembra lá atrás quando aconteceu. Então, quer dizer, você tem que ter uma autoafirmação no sentido de que tudo vai bem. Muito embora às vezes possa não estar, né? Principalmente no país que a gente vive, na situação econômica que a gente vive, nas condições que a gente vive, na concorrência que a gente vive, quer dizer, tem que matar, como diz assim no jargão popular, tem que matar um leão, né? No sentido figurativo, todos os dias, porque de fato você sabe que é complicado, tem que sair de casa, tem que produzir o personagem que é você, tem que colocar roupa, tem que colocar, no caso a mulher, uma maquiagem, uma roupa, quer dizer, a mulher tem muito mais adereços para colocar em relação ao homem, e a gente tem que se apresentar, tem que ir lá com as nossas ideias, com os nossos projetos, com todas as coisas que a gente tem encalacradas no cérebro, né? Então, a vida é feita disso, a vida é feita de comunicação. Quando a gente fala a palavra tem poder, porque a palavra tem poder, ela materializa aquilo que você quer, da forma que você quer, e como você quer, e aonde você quer. Você sabe fazer essa materialização. Mas às vezes você materializa isso de uma maneira errônea, negativa. Isso acaba te prejudicando e te levando para lugares que você não gostaria de estar, não é verdade? Então, quero agradecer também a Juliana Souza Santos, que está na nossa audiência, a Miriam Ruth, que eu aprecio demais, lá da Escola Bauhaus. Miriam, um grande abraço a você, querida amiga, e continua com esse trabalho excelente que você vem fazendo na Bauhaus. Isso é um trabalho também, é um trabalho de palavras também, tem que levar as pessoas pelo que se produz, né? Pelo que se expõe, e também tem que expor a palavra para que as pessoas possam estar presentes no evento. Agradeço muito a audiência de vocês, agradeço ao Eduardo, que é um nobre, né? Sobre todos os aspectos, a Juliana Souza Santos, agradeço também a querida Miriam da Bauhaus, obrigado pela atenção e pela audiência. Como eu estava falando para vocês, as palavras têm poder, né? A palavra se manifesta saindo do nosso cérebro, na nossa oralidade, né? na nossa neurolinguística, mas elas têm um poder absurdo, vocês nem queiram saber. Por isso que a gente tem que estar sempre se aperfeiçoando, sempre melhorando o nosso jeito de falar, a produção de palavras que a gente tem, nosso repertório de palavras, ele tem que estar sempre... Você vê essa história que eu estou contando em relação a esse mendigo, o que ele conquistou em relação a todos os seus objetivos. Por quê? Porque o livro é transformacional. O livro que ele leu produziu nele uma ação transformacional. Então, os livros têm esse poder, né? A gente fala livro de autoajuda, né? O cara produz um livro, o cara escreve um livro de autoajuda. Todo livro é de autoajuda, né? Você está perdido numa determinada cidade, o que você precisa? Você precisa de um mapa. O mapa é de autoajuda, não é verdade? Você está tendo um problema em casa com relação a alguma coisa que não está indo bem, você vai procurar uma autoajuda no Dr. Google, não é verdade? Então você vai lá no Dr. Google e o Dr. Google vai te dar todas as informações. Então, na realidade, as pessoas passam informações, né, que elas amelharam ao longo da vida e transformam isso em autoajuda, né? Uma palavra amiga também é uma autoajuda. De repente você precisa de uma pessoa para conversar a respeito de um determinado assunto, é uma autoajuda. Aquela pessoa está perdida em um determinado momento, você se apercebe também e dá uma palavra amiga para essa pessoa. Isso também é um processo de autoajuda. Quero mandar um abraço também para a Nélia Neri Paterno. Um grande abraço a você, Nélia. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho e estar na nossa audiência, nessa nossa palestra em relação a essas histórias edificantes, essa história que eu estou contando agora. Provavelmente você deve ter pego no meio, mas depois você assiste o vídeo novamente e você vai conhecer bem a história desse cidadão que transformou a vida dele com as palavras. E é o que a gente promove. A gente promove a ação transformacional com as palavras.
Por isso que é muito importante cuidarmos das nossas palavras. O que a gente produz, esses 150 bilhões de neurônios que nós temos no nosso cérebro. Isso é muito importante. Enquanto a gente afirmar as coisas do mal, voltando um pouquinho, a nossa aparência horrível, que nós não estamos bem, etc, etc, essas coisas vão se materializar e o universo vai responder. E ela se manifesta na nossa vida. Aí um repórter, ironicamente, questionou: o senhor está querendo dizer para o mendigo hoje executivo que algumas palavras escritas numa simples placa modificam a sua vida? Aquela placa que ele colocou e que o empresário, o publicitário viu. Ele respondeu da seguinte maneira: claro que não, minha ingênua amiga. Primeiro eu tive que acreditar nelas. Você percebeu? Primeiro eu tive que acreditar nelas. Então a base de tudo é crer. Ver para crer, crer para ver. Então você tem que ter crença, primeiro em si, naquilo que você fala e naquilo que você produz, para que você possa ter uma assertiva em relação a tudo aquilo que você vai fazer na sua vida. E a vida é transformacional e ela se transforma com o poder das palavras. Um bom curso de oratória, saber colocar as palavras de forma adequada nos momentos certos, né? Saber como ouvir, 2 ouvidos e uma boca. Os ouvidos ao nível, 2 ouvidos e uma boca. Falar menos, ouvir mais, aprender mais. Aprender com os livros, como fez esse cidadão. Ele aprendeu com o livro. O livro para ele foi transformacional, não é verdade? Isso é uma pura realidade. Então, a vida nos dá todas as ferramentas que a gente quer para a gente ir aonde a gente quiser, da forma como a gente quiser. Basta que queiramos fazer. As possibilidades existem, então, todas a nosso favor. Elas não estão contra a gente. Se você é um cidadão de bem, se você segue uma vida honrada, se você tem uma personalidade boa, né? Teve uma boa educação, teve um bom alicerce, teve uma boa condução de vida, quer dizer, nada pode ser contra você. Se você fez uma boa universidade, ou não tenha feito, mas tenha tido uma educação boa, ou se educou com a vida também, porque a vida nos educa todos os dias, nos mostrando caminhos, possibilidades. Se você conseguiu fazer tudo isso, as oportunidades estão com você, não é verdade? É que naquela história, tem uma história rapidinha, né? 2 meninos numa determinada aldeia souberam que havia havia um mestre numa outra aldeia, que era um homem que sabia de tudo, tinha um poder de visualização, mentalização e descobria tudo da maneira como ele quisesse. Então esses meninos resolveram desafiar esse mestre. Foram numa gaiola, pegaram um passarinho, e falaram entre si: eu vou colocar o passarinho no vão das minhas mãos e vou perguntar ao mestre: mestre, esse passarinho está vivo ou está morto? Se ele falar que o passarinho está vivo, eu pressiono as minhas mãos, solto o passarinho e ele vai estar morto. Se ele falar que o passarinho está morto, eu abro a mão e solto o passarinho. Isso é a chamada sinuca de bico. E lá se foram esses 2 garotos, chegaram nesta aldeia e ficaram na fila aguardando a presença para ficarem à frente desse mestre, esse homem que sabia de tudo, que conhecia tudo, sabia de tudo, visualizava, ele conseguia entrar na mente das pessoas. E lá os meninos, com o passarinho, o menino chegou na frente do mestre e o questionou, fez a seguinte pergunta: mestre, eu tenho um passarinho no vão das minhas mãos, ele está vivo ou ele está morto? O mestre olhou aquele menino, pensou e disse o seguinte: a resposta está nas tuas mãos. Vocês perceberam? A resposta está nas nossas mãos. Ninguém vai poder dar essa resposta para nós, além de nós. Nós somos os responsáveis pelo nosso destino. A resposta, diante de tantos questionamentos, ela vai estar nas suas mãos. Você sabe disso. Vocês que estão me assistindo, estão visualizando essa palestra de histórias edificantes, apenas uma das histórias que eu vou estar contando aqui, e serão muitas histórias, são de autoajuda. Se você conseguir tirar
algo dessa história, como aconteceu com esse mendigo que leu num livro que ele podia mudar, ele podia sair da mendicância apenas pensando negativamente como ele pensava e mudar a placa, colocar algo mais novo, mais airoso, que pudesse chamar a atenção, e aquilo que ele conseguiu, ele conquistou uma pessoa, né, um publicitário que já estava de olho nele, e sacou como é que a inteligência, a capacidade, a forma de como ele verbalizou e como ele colocou no papel aquilo, quando ele escreveu: vejam como sou feliz, sou um homem próspero, sei que sou bonito, sou muito importante, tenho uma bela residência, vivo confortavelmente, sou um sucesso, sou saudável e bem-humorado. Nada disso correspondia à realidade para as pessoas, para ele, né? Mas de repente ele falou: mas eu posso viver essa realidade. Psicologicamente, sim, por que não? As forças do etéreo, as forças maiores vão estar conspirando a meu favor, porque eu penso positivamente. Aí é a lei do positivismo, todos os dias, sob todos os pontos de vista, vamos cada vez melhor. Já dizia Omar Cardoso, quando tinha um programa de rádio, por muitos anos teve esse programa de horóscopos, etc. e tal, e variedades. O Omar Cardoso dizia isso todos os dias, que não é uma frase dele, todos os dias, sob todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. E é verdade. As palavras têm poder. A gente não pode encafifar coisas ruins na mente. Se esse mendigo tivesse continuado a fazer as mesmas coisas que ele fazia, da forma como ele fazia, os resultados seriam péssimos. Quando ele mudou a sincronia daquilo que ele fazia para um lado diferente, aí ele obteve um retorno diferente. Eis o questionamento da vida. Grande abraço ao meu querido amigo Valdomiro Valdevino Peixoto. Obrigado pela sua audiência, querido amigo. Muito feliz sempre em vê-lo. Recentemente o vi ao lado de sua querida esposa no shopping Santa Úrsula, o grande shopping aqui de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Um escritor dos melhores escritores de Ribeirão Preto, que eu digo a palavra e é real, né? Gosta de escrever, gosta das palavras escritas e faladas. E a gente tem que enaltecer pessoas assim do seu nível, que contribuem com esta sociedade, que ajudam pessoas na área transformacional através das suas obras. Parabéns, Valdomiro Valdevino Peixoto. Parabéns por tudo que você tem feito aqui na nossa belíssima cidade. E claro, as tuas obras não ficam só aqui, as tuas obras elas vão para todas as partes. As pessoas te reconhecem através do que você escreveu em todos os lugares. E eu fico feliz por esse nosso reencontro nesta modesta palestra. E eu acho que a vida é isso, é a oralidade, é a amizade, é o respeito pelas pessoas. Então, eu fico feliz por encontrar pessoas que estão visualizando, estão na minha audiência dessa palestra e compreendem que tudo aquilo que nós desejarmos e quisermos atingir e chegarmos aos nossos objetivos sempre vai depender da gente. Aliás, o trabalho, voltando ao Valdomiro, o trabalho do escritor é um trabalho solitário. Ele tem que produzir as coisas que estão dentro da sua mente, as suas observações. Então, para chegar na obra, ao tamanho que chegou a obra do querido amigo Valdomiro e de tantos outros autores locais, eu quero mandar um forte, imenso abraço aos nossos queridos autores locais. Que coisa incrível, quantos autores maravilhosos, Marlene Serviglieri, Nelly Cirino, tanta gente, olha, eu precisava, mas através dessas duas, o Valdomiro também, que é um autor maravilhoso, as pessoas que vivem nessa cidade, que amam a cultura, que amam as letras, essas pessoas realmente fazem um bem incrível a tantas e tantas pessoas. São amigos queridos, amigos fraternais, que a gente aprecia. Pena que a cultura
não só em Ribeirão Preto, como em tantos outros lugares, ela anda abandonada já de longa data. Deveria estar mais no topo, mas nós continuamos falando e vamos continuar falando. Então, futuramente, eu vou estar com o meu programa de rádio, rádio e TV, hoje acoplado com webcam, e eu quero levar esses autores todos, Menalton Braff, lembrei também do Menalton que eu entrevistei quando eu estava na Rádio 79, e tantos outros autores. Saulo Gomes também, que é uma sumidade, né? 90 anos de idade, 90 e poucos anos de idade, produzindo coisas maravilhosas, né? Mandar um abraço para tanta gente, né? Paulo Piccolo, o Reinaldo Gomes, tantos amigos queridos. Então, eu acho que esses autores têm que merecer e merecerão da gente todo o carinho, todo o apreço, né? Essa história edificante, eu acho que ela vai ficando quase por aqui. Depois vocês assistam o vídeo, vocês que pegaram pela metade a coisa, né? E saber que todos os dias a gente tem essa oportunidade de mudar a nossa história, né? Conceituá-la de maneiras diferentes. Isso sim. Então eu, quando volto a falar dos nossos queridos poetas, das nossas poetisas, enfim, dos nossos autores locais, é uma coisa que eu já falo não só de hoje, há uma década, muito mais, mereceria um lugar de muito destaque, não só na Feira do Livro. Por que só a Feira do Livro? A cultura é feita todos os dias e a gente pratica todos os dias, né? Vamos levar a palavra às escolas. Eu sei que há projetos e vez por outra eles acontecem, no Toniel Mota, enfim, mas deveria ser uma constância maior em relação a tudo isso, né? Mas de qualquer maneira a gente está levando aqui, dando o nosso contributo, o nosso quinhão da palavra aqui, para que essas coisas prossigam. E voltando ao nosso tema final, para a gente finalizar o nosso bate-papo, quando ele respondeu ao repórter com bom humor, claro que não meu ingênuo repórter, primeiro eu tive que acreditar, ele teve que acreditar nas palavras dele, porque não basta você ler um livro, somente ler o livro, você precisa entrar também no âmago daquilo que o autor quis dizer, que ele escreveu, e você precisa conhecer a história. É uma viagem cerebral. Por isso a gente tem que ter o respeito pelos nossos autores. Então, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, eu desejo que esta quinta-feira, dia 15 de março desse ano de 2018, século 21, seja uma quinta-feira excepcionalmente maravilhosa para você, que você tenha ótimos pensamentos, boas ideias, que saem daqui também, dos 150 bilhões de neurônios, e tantas coisas por fazer na vida. É importante termos muitas coisas por fazer, para nos manter vivos, saber que estamos proativos numa sociedade de transformação constante. Meu forte abraço, o abraço do Loureiro Júnior. São muitas emoções. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo, olhando para vocês e as mesmas emoções sentindo. São tantas já vividas, são momentos que eu não vou esquecer. Eu, Roberto Carlos, e as emoções, as nossas emoções. Forte abraço a cada um de vocês e até a próxima.